galera! Esse é o Salvoscast, que é o seu, o meu e o nosso podcast cristão. Hoje aqui na nossa mesa nós temos ele que foi tio no seu acampamento, cuidou de você, te viu crescendo, o tiozão Pedro. E aí, beleza? E ele que toca a buzina, toca o violão, toca carrão, toca o terror, o tiozinho Matheus. É nóis. Toca o terror. Hoje a nossa produção Beck não pôde vir, né? Melhoras, Beck. Melhoras. Segue melhoras. Nós te amamos, melhora, fica com Deus. E o nosso convidado de hoje, vocês já conhecem da temporada anterior, né? Ele que é o secretário nacional de programas eclesiásticos. Ele que está preocupado com a sua espiritualidade. O Major Paulo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tamo junto. Já faz a musiquinha assim, porque o assunto de hoje é de matar. Ou de morrer. Ou de morrer. Morte matada ou morte morrida? Pois é. Eis Hoje a questão. a gente vai falar sobre morte. O que vem depois? Será que o Major Paulo sai vivo daqui? Vamos ver, né? Vamos ver. Bom, já pra começar, eu acho que hoje não vai ter nenhuma pergunta que não é na fornalha, né? Sinta-se na fornalha, 10 vezes mais quente. Cadê minha toalha aqui? Seca a testa. Vamos lá. Bom, morte, o que vem depois já é uma pergunta, né, Major? Uhum. E assim, as pessoas têm várias perspectivas diferentes sobre o que vem depois que a gente vai, né? Depois que a gente passa. A gente sabe que a 11ª doutrina tem um parecer um pouco sobre isso, né? Fala sobre a eterna felicidade dos justos e castigo eterno dos maus, né? E aí fica um pouco aquela, vai ter uma galera que vai ter felizes para sempre, vai ter uma galera que vai ter nada felizes para sempre. Infelizes para sempre, pois é. Major, morte, o que vem depois? Bom, eu queria começar citando então a 11ª doutrina do Exército de Salvação. Ela encerra então a declaração de fé, que são as 11 doutrinas, né? Então, ela diz o seguinte: cremos na imortalidade da alma, na ressurreição do corpo, no juízo final, na felicidade eterna dos justos e no castigo eterno dos maus. O que vem depois da morte? A Bíblia, ela é rica em alusões ao que vem depois da morte, né? Então, no Velho Testamento as pessoas já diziam, né, que a pessoa descia à sepultura, ela ia para junto dos seus pais ou dos seus antepassados, enfim. Ela fala muito sobre isso, né? E quando a gente começa a estudar a palavra de Deus sobre o tema morte, a gente percebe que Deus tem um plano perfeito para o homem inteiramente, né? Ou seja, um plano para a vida completa do ser humano, corpo, alma e espírito. Para nós, a morte, ela é um momento em que o nosso corpo deixa de viver, mas a nossa alma, nosso espírito, ele vai viver eternamente. Tanto, e aqui como diz, obrigado, tanto a declaração doutrinária fala que tanto os bons, as pessoas que, quando fala os bons, né, a gente tem que Bom pra quem, né? A gente tem que analisar. O Pedro acha que ele é bom. Sim. Mamãe também falou. Não, todo mundo aqui na mesa é bom. Mas assim, a grande questão é que aquele que crê em Jesus, ele tem a possibilidade de ter a vida eterna. E isso é o que o próprio Jesus diz: quem crê
tem a vida eterna, né? Quem não crê já está julgado, já está perdido, porque não crê. Então, a grande questão para nós é a bondade que Deus está procurando é a crença em Jesus. E essa crença em Jesus molda a nossa vida e nos torna bons, ainda que nós não sejamos perfeitos. A gente tem que fazer a distinção entre bondade e perfeição. Tá vendo só? Sempre que a gente pensa na palavra perfeição, significa, ou a gente tem a ideia de que é algo que não precisa ser melhorado. Só que a nossa vida, a nossa natureza requer sempre uma atualização, uma melhoria, e é isso que Deus quer fazer. Ele quer nos melhorar, Ele quer nos tornar melhores à semelhança de Jesus Cristo. E essas pessoas semelhantes a Jesus Cristo vão morar na eternidade com Deus. É o que a Bíblia fala, a felicidade dos justos. E a eternidade que não está contemplada nessa felicidade diz respeito ao castigo eterno dos maus. Por que maus? Porque são pessoas que rejeitaram a Deus. Deus é o princípio do amor, Deus é amor, Deus é bondade. Quando a pessoa nega a Deus, ainda que ela seja uma pessoa respeitável, ainda que ela seja uma pessoa tratável, um cidadão, etc., etc., ainda assim ela está negando a Deus, ela está rejeitando a Deus, e a rejeição dela vai se completar na eternidade, longe de Deus para sempre. Tá? Então é disso que a doutrina fala sobre felicidade eterna e castigo eterno. É uma escolha pessoal e é uma escolha do ser humano. Não é Deus. Deus tem tudo para mudar o nosso destino final, mas a escolha é nossa. Sim. Major, e um assunto aqui que provavelmente seja um dos primeiros, né? Quando se fala de morte, a gente já pensa a questão do suicídio. Em média no Brasil, né, temos em torno mais ou menos de 13 mil suicídios por ano. Esse assunto é de morte hoje que a gente fala, né? Certo. Que a gente está abordando hoje. Então, e o que vem depois? Para os suicidas. Exato. Tá. Nós temos que considerar algumas coisas. Primeiro, quando o diabo, né, Satanás, fala com Eva e seduz Eva a desobedecer a Deus, e ele seduziu não só Eva, mas Adão também foi seduzido, tanto é que ele permitiu que Eva fizesse o que ela fez, né? Mas, quando Satanás fala com ela, ele diz assim: sereis iguais a Deus. Sereis iguais a Deus. E a humanidade vem replicando isso ao longo da história. Só Deus dá a vida, só Deus. E só Deus tem o poder e a autoridade para tirar a vida. Ninguém mais. Deus não conferiu esse poder para o ser humano. Você vai tirar a vida. Deus simplesmente delega para nós o cuidado. Quando Caim matou Abel, né? Então Caim falou assim: mas eu vou ser errante e quem me encontrar vai me matar. E Deus disse: não, isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer, não vou deixar isso acontecer. Então veja bem, Deus se importa com as pessoas, ainda que elas tenham cometido alguma atrocidade, tenham feito alguma coisa errada. A morte, ela é uma coisa, vamos dizer assim, muito como é que eu vou dizer? Definitiva. É trágico, mas não tem retorno. É um ponto, sim. Morreu. Aí um suicida diz, né? Não, eu tenho esse direito porque eu sou Deus e eu vou tirar minha própria vida. Então eu vou fazer isso, né? Ele está assumindo uma posição que não é dele.
Assim como um criminoso que aponta a arma para alguém, ou uma faca, sei lá, e agride a pessoa e atinge a integridade física da pessoa, ele está se colocando no lugar de Deus. Agora, tendo dito isso, gente, a gente precisa também ter um outro olhar, que é o seguinte: existem várias razões pelas quais as pessoas se suicidam. São razões que envolvem doença mental, envolve depressão, envolve frustração, envolve desespero, né? É difícil afirmar o que pode causar um suicídio. Não é uma atitude que a pessoa diz assim: hoje eu acordei com vontade de me suicidar. Sim. E eu vou me enforcar ali, eu vou pegar uma faca, eu vou me... Né? Não é assim. É uma coisa complexa, né? Envolve muitos mecanismos. Então, o Exército de Salvação, ao falar sobre isso, o Exército deixa muito claro que o julgamento para as coisas do futuro envolvendo o suicídio pertence a Deus, não pertence a nós. Então não somos nós que vamos dizer assim: esse aí se suicidou, foi para o inferno. A gente não sabe o contexto, né? A gente não sabe. O que estava pensando. Exatamente. Existem pessoas que se suicidam sendo influenciadas por outras, né? E aí a pessoa assim, se suicidou, tá? Não tem mais volta. Ela não vai dizer: não, peraí, não era isso que eu ia fazer. Não, foi. Né? Então, por isso é importante que a gente não leve essa questão àquele ponto teológico de dizer assim: eu vou dizer quem foi, quem não foi. Esse aqui foi e aquele lá não foi. Não cabe a nós. Não somos nós. A questão de julgamento não é a gente que faz, é Deus, né? É Deus. Então, a gente tem que, sim, a gente tem que ficar alerta para tentar ajudar as pessoas, identificar os mecanismos e se colocar ao lado das pessoas para não deixar que elas cheguem nesse ponto, tá? Isso é um dever da igreja como um todo. Mas, uma vez que a pessoa tenha cometido suicídio, infelizmente, o que a gente tem que fazer é amparar a família. Não tem. E esquecer esse negócio de. Não, foi para onde que ela foi? Não, Deus sabe para onde ela foi. Né? E Deus vai. A avaliação que Deus vai fazer, ela tem o peso da verdade de Deus. Então, não sou eu, não é cada um de nós aqui, ou seja lá quem for, que vai determinar isso aqui foi desse jeito. Não. Só lembrando, pessoal, a nossa fada madrinha, ela vai fazer o favor de, quando por seu vídeo, colocar aqueles números de pessoas que estão passando por um momento emocional delicado, né, que estão pensando nessa questão, né, enfim. Então vai deixar aqueles números, você pode entrar em contato, telefonar, conversar, tá bom? Lembre-se que sempre há uma alternativa, tá? Sempre tem uma alternativa. Jesus sempre é uma alternativa. Né? E é interessante você falar isso. Hoje nós ouvimos o testemunho de uma das funcionárias aqui do quartel, e que ela dizia que ela sentia vontade de morrer. E ela estava se afundando cada vez mais numa espiral depressiva que a levaria, de fato, a atentar contra a própria vida. E no desespero, então, ela clamou a Deus, pediu para Deus para ajudá-la a se libertar disso. E ela foi para uma igreja e lá ela encontrou Jesus, entregou a sua vida para Jesus, e ela dá o testemunho então que agora ela quer viver, agora ela tem uma vida diferente e tal. Então a gente tem que olhar por esse lado. Jesus faz a diferença na vida das pessoas. Tem doença, tem doença. Dá para tratar a doença? Dá para tratar a doença. Mas seja o que for, Deus tem as respostas para nós. E, lógico, a gente não vai dizer assim: não tome medicamento, faça oração. Não. Tome medicamento e faça oração. Mas
Busque Jesus, porque Jesus dá sentido para a nossa vida e tira esses pensamentos aí destrutivos. Quando o senhor falou em doença, me veio uma questãozinha bem simples e curta. Aí fica à vontade, senhor. Coisa simples. Coisa simples. Hora da fornalha, Matheus. Bem simples e curta. Certo. Eu vou pegar esse dinossauro aqui daqui a pouco, vou fazer picadinho dele. Ah, não faz isso, não. O Rex tá virando aquela galinha, sabe? O que o senhor poderia nos falar daquelas pessoas que tiveram uma parada cardíaca ou até mesmo ficaram em comas prolongados, né? E aí muitas vezes quando conseguem voltar, né, ou são mesmo ressuscitadas pelos médicos, né, que são umas pessoas que trabalham bem, né, e ficam até onde tiver esperança. A gente fala que a esperança é a última que morre, mas a do médico é a última mesmo. A última né? mesmo. Não só a morte, né? O cara morre, eles vão lá e ressuscitam o cara. E aí eles falam, olha, eu fiquei... Pra mim pareceu uma eternidade, porque eu vi o meu corpo na cama, ou eu vi os médicos mexendo em mim. Eu saí do corpo, né? E eu vi uma luz. Não vá pra luz. Boa! Melhor não! Não nesse sentido. Tá complicando o negócio. Você tá complicando o Pedro hoje? E depois ele vai. E depois eu que vou ter que responder. Ele tá vendo que esse abacaxi tá se formando, né? O senhor pode focar na pergunta. Ok. Não vai deles, não. Ok. Né? E aí, vou tentar. Como a gente pode lidar com esse tipo de experiência? Eu não quero. Pois dizem que é morte, né? Quase morte. Se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver assim que profetas tiveram visões. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre ter ido ao terceiro céu, né? Então, a visão de Isaías, por exemplo, né? Quando Isaías vê o trono da graça, ele diz assim, ai de mim que estou morrendo. Então ele já estava, não, estou vendo a glória de Deus, eu já estou. As visões de João na ilha de Patmos se equiparam em muito e são bem parecidas com esse tipo de experiência. Existem pessoas, cristãos sérios, que passaram por essa experiência. Eu conheci ele era filho de uma oficial do Exército de Salvação, ele era um médico, e ele relata que ele ficou assim, sem vida por alguns minutos, e ele conta assim, algumas experiências interessantíssimas, de ter visto a cidade de Jerusalém, né, o que a Bíblia relata como é. E é interessante, gente, o seguinte: as pessoas, quando têm uma experiência dessas e reforçam o que a Bíblia diz, elas não tiram nenhuma vírgula daquilo que está ensinado na palavra. Agora, tem outras pessoas que já têm umas fantasias. Por exemplo, teve uma vez que gravou até um depoimento. Não, pô, pensei que ele tinha gravado a ida dele. Não. Ele gravou. Hoje TikTok, Ele gravou. Tô chegando, olha aqui tá meu corpo, tá vendo? Eu tô aqui, ó. Ele gravou um testemunho e aí disse que viu lá no céu os cabelos das mulheres, né, que cortaram o cabelo, e o anjo então dizia, o cabelo está aqui, o resto foi tudo para o inferno. Então, quer dizer, quando as coisas estão dentro da Bíblia, aí a gente diz assim, olha, isso está muito próximo de ser verdade, de ter acontecido. Agora, quando se cria uma fantasia, uma coisa que distancia daquilo que é o ensinamento bíblico, aí a gente tem que começar a olhar com outros olhos. Eu diria o seguinte, que essas experiências, e é lógico, ninguém... Como é que a gente vai poder dizer assim, isso aí foi mentira, isso aí foi verdade? Só se, né? Só se acontecer com a gente, mas... Aí vamos perguntar pra gente, aí, é verdade? Então... mas, assim, a gente
houve aqui e ali. Eu me lembro do testemunho da Major Elizabeth Cândido, quando ela sofreu o acidente, isso em 1984, e ela foi deixada ao lado do veículo e dada como morta. Nossa. E ela, então, ouvia as pessoas falando, ouvia as pessoas dizendo, olha, morreram tantos e tal, e isso, a moça aqui também morreu, tal. E ela dizia, então, não, eu estou viva, estou aqui, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso... E então ela reagiu, e aí ele disse, não, ela está viva. Mas ela tinha sido dada como morta. Então, é uma experiência que é difícil da gente avaliar, da gente dizer isso, né? O que foi? É psicológico, é o psique da pessoa, tal. Não sei. Mas o que a Bíblia fala é o seguinte, que tudo que é compatível com o que está na palavra de Deus, isso é verdade. O que não está compatível, então... Aí não é verdade. Aí não é. Aí é fantasia, né? Eu falei que era fácil, pô, mas assim, porque veio o outro aqui, ó, bateu aqui, e reencarnação. Tem muita gente que acredita assim, né? Fala assim, eu vou virar um alface. Na próxima reencarnação. Não terminei de viver. Pelo menos aí eu vou virar saudável. Vou voltar. Eu vou voltar. Virar um abacaxi. Vou voltar. Existem- Diz alguma coisa? Existem várias religiões, especialmente as orientais, e também o espiritismo, né, que daí já não é uma religião oriental, mas existem várias religiões que afirmam sobre a reencarnação. E elas dizem que, por exemplo, a pessoa, no caso, as religiões orientais têm mais esse formato. A pessoa pode reencarnar em qualquer ser vivo. Alface. Tá? Não, Alface. ser vivo. Ser vivo. Alface. Não, alface vive. Eu ser vivo. Alface é o ser Tem vivo. alguém que colhe Agora eu não salada. sei como, Aí morre. eu não sei Que como vem depois funciona. pro alface? Vem vinagre, o azeite e o Por sal. exemplo, uma vez no Tibete estavam fazendo uma obra, né? Uma companhia estava fazendo uma obra, não sei se era um prédio, o que era, e eles começaram a cavar e começaram a partir umas minhocas ali, né? Que tinha no chão e tal. O pessoal teve que parar a obra porque os moradores e os próprios funcionários que eram religiosos estavam em pânico ali e choravam em volta das minhocas que tinham sido partidas pela escavação Vai que era algum parente, né? Exato. Então, a questão... Triste, cara. Tenta ver o capa-peixe. Vixe, Maria. A questão, gente, é que tem religiões que tratam assim. Sim. O espiritismo diz que a pessoa morre e vai reencarnar até que ela não precise mais reencarnar, até que se tornar perfeita. Só tem um problema. Quando ela morre, ela esquece tudo. Ela esquece e aí vai começar tudo de novo. Tipo assim, vamos pensar no videogame. Próximo. Tô aqui no level 99, velho. Só um level pra mim Esqueci tornar de um salvar. master. Esqueci de salvar, desliguei. Quando outro dia, Então, a reencarnação... Para de jogar. A reencarnação é um tema que a Bíblia não aborda. A Bíblia é bem clara nisso. A Bíblia diz que a vida é uma só. Só tem uma vida. Inclusive, um dos textos que eu ia trazer pra gente discutir, mas eu acho que já se enquadra um pouco aqui, Major. Texto de Hebreus, capítulo 9, verso 27, que diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Justamente, esse texto ele deixa claro que uma vez que você morreu, já está dado, a escolha foi feita em vida. É interessante, por exemplo, Salomão, quando ele fala em Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes 12, né? Ele fala sobre a morte, e ele diz assim,
o corpo vai vir ao pó, né? O pó vai para a terra e o espírito vai para Deus que o deu. Quer dizer, é uma viagem só, não tem escala, né? Tem um lugar intermediário que aí fica esperando. Não. Tem gosto, não. Então fala assim, senhor, peraí, que eu vou voltar ali rapidinho para terminar o que eu comecei e depois eu vou. Não existe. A questão dos fantasmas, né? O espírito desencarnado. Vamos caça fantasmas. Vamos desencarnar. Vamos desencarnar, não. Vamos falar sobre as almas desencarnadas. Não existe isso. Não existe. A pessoa morre e já vem o juízo, e o juízo determina para onde ela vai. Jesus falou para aquele ladrão que se penitenciou, né? Ele disse: olha, mestre, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Quer dizer, você se converteu agora, né? Agora, na última, aos 45 do segundo tempo. 45 não, já estava nos outros 48. Já estava na 59. Já estava. Então, Estava nos pênaltis. Então, aí Jesus podia ter dito, olha, porque você passou a vida inteira fazendo o que era errado, sabendo que estava errado, que agora você confessou que você merecia esse castigo, então você sabia que estava errado. E agora você, então, está dizendo que quer ir para a vida eterna, tal. Mas Jesus disse, hoje mesmo. Então, você não vai para um lugar intermediário, vamos fazer um balanço aí, porque você não é bom o suficiente, né? Vamos criar um lugarzinho aí meio, né? Você fica lá stand-by até eu achar que você já se penitenciou. Na filinha, pode se apresentar. Vai relaxando, Fica aí, filhão. Jesus... Até porque não relaxa muito não, porque olha só o que diz aqui, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ainda bem que tem outra parte do versículo. Esse versículo é interessante porque ele aborda a questão como um todo. O salário do pecado é a morte. O pecado entrou no coração do ser humano no princípio. E a partir de então, o ser humano foi condenado a morrer fisicamente. Tá? Então, o ser humano nasce e morre. Todos os seres vivos têm um ciclo de vida. Eles nascem e depois morrem. Né? O ser humano, ele tem a condição de tornar a sua vida, ser consciente a respeito da sua própria vida e fazer da sua vida uma escolha que lhe permita viver na eternidade com Deus. Tá? Então aqui o versículo fala, o salário do pecado é a morte. Ponto. Não tem escapatória para isso. Todos nós nascemos, e Davi fala isso, né? O rei Davi, no Salmo diz assim, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o pecado já vem, né? É um DNA que é indesejável ali para nós. Porém, aí o versículo complementa, o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. O que a gente precisa fazer? Aceitar o presente. Isso aí. Se você aceita o presente, então você anula aquilo que estava sendo o seu destino. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus anula essa morte e nos dá a vida eterna. Coloca um elemento novo aí na coisa, né? Deus faz isso, porque Ele nos ama. Então, Ele pode fazer isso e Ele quer. Tá. A gente tem também... Calma. O Pedro hoje está... Não, é que eu ouvi... Outro versículo... Não, vai para de morte, então. Não, porque eu ouvi em alguns... ouvi... Pedro tá que nem um amigo meu. Não pode falar. Um amigo meu. Amigo meu. Não, a gente não pode ficar falando essas coisas assim. Mas senão ele vai saber quem é. Ei, tá me caguetando? Não pode. Mas então, lá atrás. Um amigo seu. Aquele cara comentou alguma coisa sobre realmente essa parte
depois da crucificação. E aí, né, eu queria saber com o senhor se é verdade ou não que Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Certo. Né? Mas aí o que ele ficou fazendo nesses 3 dias? Reza a lenda desse meu amigo, né, que ele desceu até o inferno para dar a opção de tanto aquelas pessoas todas que tinham Purgatório. né, passado, digamos que seja, caso o senhor estava no intermediário, não tinha chegado ainda nos finalmente, a possibilidade de reconhecer e ver a Cristo, né? Como eles só tinham ficado na promessa, né? Mas para eles também ascender. Não sei, como eu disse, foi meu colega, o amigo do amigo meu, entendeu? Espero que ele não tenha vendo para mandar aquele. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Responde pra gente, Major, durante os 3 dias rolou uma ascensão de Skywalker lá, Geraldo, da galera que tava no inferno? Já chegou já botando o pé na porta. Vamos embora, galera! Então, existem escritos, né, de pessoas estudiosos que falam que Jesus desceu às regiões inferiores para fazer basicamente 2 coisas. E aí a explicação é longa, eu também eu também não quero ficar aqui entediando vocês, mas assim, para encurtar a história, a gente tem que lembrar o seguinte: a promessa de Jesus foi feita lá no paraíso, quando Deus fala que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Tá? Tem escritores que dizem que a degeneração, porque aí quando a gente começa a ler os primeiros capítulos de Gênesis, a gente vê a tremenda degeneração do gênero humano, tanto é que Deus chega e diz assim: não, vou acabar com isso aqui, vamos criar o dilúvio aí, vamos lavar, então, por que aconteceu isso? Para que não chegasse nesse ponto, que não tivesse o herdeiro da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Tá? Então o ser humano ficou tão depravado que aí nenhum deles teria essa condição. Tá? Lógico que se isso procede, a gente tem que pensar que a ideia de Satanás era uma ideia que é como o ser humano, né? É uma ideia linear, assim, é o descendente, então vamos contaminar todos os descendentes para aí não ter nenhum que sobre. Só que o descendente da mulher a quem Deus se referia é um descendente de uma outra natureza. Ele tem as 2 naturezas, né? A natureza humana e divina. Né? Então, Jesus é o descendente. Jesus é essa pessoa. E quando ele desce às regiões inferiores, ele está justamente mostrando: esse cara sou eu. Mesmo que o Roberto Carlos ainda não tivesse pensado, não tivesse pensado na letra da música, mas ele chega e fala: aqui está, né? Isso é o que vocês deveriam ter crido e não creram, e agora vocês sabem por que vocês estão no castigo. Vocês estão afastados de Deus. Por que vocês estão afastados de Deus? Porque tudo apontava para mim e eu venci, e eu cumpri a minha parte. Né? Minha missão está cumprida. Então, essa descida de Jesus é uma descida mais de anúncio do triunfo do que para... Porque uns dizem assim: ele foi evangelizar. Ele não foi evangelizar ninguém, gente. Ele evangelizou as pessoas andando pelas ruas de Jerusalém ou pelas estradas da Palestina, mas quando ele morreu, ele foi simplesmente anunciar o triunfo. É a mesma coisa que vai acontecer quando ele voltar, e a Bíblia fala disso. Ele vai voltar
como o cavaleiro forte, aquele que está escrito na coxa, o Verbo de Deus. Ele não vai vir para dizer assim, olha, eu sou o Cordeiro. Vambora, camarada. Ele vai dizer assim, agora o ponto final chegou. Entendeu? Agora vocês vão ver com quem vocês estão falando aqui. Então, é nesse ponto que se baseia essa questão toda da descida de Jesus ao mundo interior. Inclusive está no credo de Nicéia, né? Que Jesus desceu às regiões inferiores da terra e tal. Mas ele não foi evangelizar no termo que a gente conhece. Até porque vai que se ele evangeliza, o diabo se converte. Toma um folhetinho de Jesus. Sou eu. Então, Muito prazer. falando dessa questão das regiões inferiores, todas essas coisas assim, tem um outro versículo que eu queria trazer, que é Apocalipse 20:14, Major. Que é, então a morte e o inferno, Hades, né, foram lançados no lago de fogo. Essa segunda morte, o lago de fogo. Explica Então, pra gente, qual é esse? Olha, o negócio, o bagulho é tão feio, que não é só a morte. Tem o inferno e tem o lago de fogo. Se o inferno já é uma coisa terrível, o lago de fogo é uma coisa infinitamente pior. Tá? A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala o castigo infindável ou castigo eterno dos maus, das pessoas que rejeitam a Deus, é assim, é você escolher a companhia de quem você quer ser amigo. Tem a música do que fala, não existe nada melhor, como é o nome dele, o pastor aquele? Ademar, Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Classicona. Então, mas é justamente por aí, não existe nada melhor que ser amigo de Deus. E como é que as pessoas em sã consciência falam assim, não quero Deus, quero saber disso, não quero, é uma rejeição voluntária. E aí você diz assim, bom, se Deus é bom, se Deus é maravilhoso, se Deus tem o melhor para mim, você sabe o que tem do outro lado? Você sabe o que tem do outro lado? Porque a Bíblia diz claramente o que tem do outro lado. E aí a pessoa vai escolher isso. Olha só o que diz em Apocalipse 21:4. Não, lá no céu, né, na vida eterna, na eternidade com Deus, não haverá morte, nem pranto, nem dor. Olha. Hoje, esse é bom demais. Então, nem morte, nem pranto, nem dor. Existe um versículo, eu não vou lembrar qual, mas no capítulo de Apocalipse 21, de 1-8, tem um versículo que diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, esse é um gesto de Jesus que mostra, imagina assim, milhares de pessoas e as lágrimas serão enxugadas por Jesus. Ele vai enxugar as lágrimas. Então, esse é o tratamento que Deus dá. Às vezes o pessoal fala, né? Não, porque o tratamento que Deus dá é um tratamento de filho. Quando você vê seu filho chorando, o que você faz? Chora aí, capeta, chora. Não, você vai lá, enxuga as lágrimas, consola. Você diz, o que aconteceu? O que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Até que aquela criança se acalme. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos acalmar, Ele quer nos tornar seguros. Ele quer dizer, eu estou do seu lado. Não tenha medo, você está comigo para sempre. Isso é o contrário daquilo que tem do outro lado, que é esse castigo eterno, onde a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E tem um outro texto que diz que onde a sua chama não se apaga e o seu bicho nunca morre.
Opa, a Nina vai ter vida eterna. Ainda tem um bicho que nunca morre. Deixa a Nina. Depende de qual bicho você tá pensando, meu filho. Isso daí. Imagina isso, né? Você vai ter que lidar com o inferno, vai ter que lidar com a morte, com o lago de fogo e com o bicho que tá lá que nunca morre. Meu, Tem medo de tá bicho, bom. meu filho? Nem bate. Tá bom, você não quer Deus, tá bom, é isso que tá te esperando lá, se você gosta disso. Você quer tá tudo certinho, você não quer agora, te lasca. Entendeu? Ô, dificuldade, viu? Depois dessa. Respirou fundo, Major. Sexo na testa, que eu vou avisar o senhor, tem mais, viu? Tem mais. Tem mais. Pô, tá suave, tá suave. É, tá certo. Major, falando sobre eutanásia. Eita. É complicado. Complicado. Embora a gente saiba que não tem um número oficial, nós sabemos que existem pessoas que procuram essa forma, né, por vários motivos, e pedem para uma outra pessoa fazer a eutanásia, né? Que na verdade não deixa de ser um suicídio assistido, não é verdade? Como fica a vida dessa pessoa que pede para sofrer uma eutanásia, como outra pessoa realiza e como seria biblicamente, né, falando sobre isso? Então, o Exército de Salvação tem publicado uma tomada de posição chamada eutanásia e suicídio assistido. E o Exército reforça a preciosidade da vida humana. De várias maneiras é dito que o ser humano ele tem uma dádiva que não pertence a ele. A vida, por exemplo, eu posso comprar um carro ao longo da minha vida, se eu trabalhar, se eu fizer tal, eu posso comprar um carro. Eu posso comprar uma casa, eu posso constituir uma família, mas eu não posso fazer a vida acontecer, né? Criando assim, não, eu vou criar uma vida aqui. Existe um processo biológico que no qual eu vou me envolver e esse processo vai gerar uma vida. Mas essa vida, ela não depende da minha vontade nem da vontade de outras pessoas. Ela existe, ela foi dada por Deus. Então, a eutanásia, ela é uma cessação da vida. Então, tem dois tipos. Tem a eutanásia que a pessoa é uma espécie de um suicídio, né? Mas ela tem um nome mais, vamos dizer assim, elegante, porque diz respeito à razão da eutanásia. Ele está sofrendo, está com uma doença muito degenerativa, está com alguma coisa que não é possível reverter, e a pessoa vai sofrendo, e aí a dignidade humana, e todas aquelas coisas que a gente sempre ouve falar. Então aí a pessoa justifica ter ou recorrer à eutanásia, tá? E por outro lado, quando a pessoa pede assistência para a eutanásia, essa eutanásia, né, suicídio assistido, que aí uma pessoa vem e administra algum remédio ou faz alguma coisa que provoca a cessação da vida. E o Exército de Salvação, ele fala o seguinte: o sofrimento faz parte da humanidade. A nossa humanidade, ela é feita de sofrimento também. Né? Por exemplo, quando nós falamos sobre o suicídio, no princípio, uma das causas de suicídio são as decepções amorosas. A pessoa perde o namorado ou a namorada, e aí ela se angustia tanto que ela diz assim: não tem mais esperança para mim, eu vou tirar minha vida, porque ela não consegue lidar com o sofrimento. Tá? Então a gente vê o seguinte: se nós tratarmos a nossa vida como sendo apenas o aspecto físico, material, quer dizer, eu estou vivo, estou trabalhando, quando eu me aposento, quando eu fico doente,
já não posso trabalhar, então a vida acabou para mim, né? A vida já era. E agora o que está me esperando? A morte, né? Então, esse processo, biblicamente falando, é uma mentira. O processo ideal, real, é aquele: você é importante para Deus quando criança, quando jovem, adulto, idoso e até a beira da morte. Você é importante para Deus como um todo, corpo, alma e espírito. Então existe você diz assim, mas é a dignidade humana. Não existe maior dignidade humana do que você cumprir a vontade de Deus. Cumpra a vontade de Deus. Não é que a gente, mas tá difícil, é difícil. Fazer a vontade de Deus muitas vezes implica em renúncia, né? E o próprio Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. Às vezes a pessoa quer deixar de beber. Não, ela não vai estalar o dedo e acabou, não bebo mais. Não, é um processo. Ela vai tomar aquela cruz até que ela seja liberta. E a droga e outras coisas. E também o sofrimento. Às vezes a pessoa não se liberta. O apóstolo Paulo falava isso. Ele dizia, eu tenho um espinho na carne. E ele pediu para Deus mais de uma vez, e Deus diz: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Imagina essa resposta, né? Paulo podia dizer assim, não... Um pouquinho frustrante. Pois é. É para Paulo, né? Imagina nós. Paulo podia dizer assim, Deus, mas já acabou, pô, esse sofrimento aqui já deu. Né? Podemos passar para a próxima. E Deus dizia, a minha graça te basta. Aguenta aí, que você vai chegar ao seu momento. Deus sabe todas as coisas. Tá? E para botar um pouquinho mais na fornalha, o senhor, como a gente já está aqui aquecendo. Certo, como eu já estou no Lago de Fogo. Já está no Lago de Fogo. E quem faz a eutanásia? Pode ser considerado um suicida? Ou um assassino? Um assassino. Eita. Isso é pesado. Porque, veja bem, a eutanásia, ela é a cessação da vida de uma pessoa. Tá? Pensa assim, um bandido. O cara pega uma arma, chega para você e dá um tiro e mata você. Essa pessoa cometeu um assassinato. Você diz, mas eu estava tentando preservar essa vida, a dignidade da vida da pessoa. Matando a pessoa, você está preservando a vida dela. Polêmico. Então, você não pode querer fazer o bem fazendo o mal. Existem muitos casos, muitos relatos de pessoas que estavam ali sofrendo à beira da morte. E todos os parentes orando, Senhor, cura, cura. E a pessoa sofrendo. E ficou um bom tempo sofrendo. Aí uma hora alguém entendeu. Não, qual é a vontade de Deus? Será que é essa? Será que é essa a vontade de Deus? E a pessoa orou assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Se que você quiser levar, leva. E Deus levou aquela pessoa. Não precisou eutanásia. Não precisou administrar. Não precisou fazer nada. A pessoa foi serenamente. E ela descansou nos braços do Senhor. A nossa vida pertence a Deus. Deus sabe todas as coisas. A gente pretender ser Deus é um negócio perigoso, porque aí a gente vira outra. Nunca funciona. Já repararam que toda vez que o ser humano tenta ser Deus, aí tá errado? A gente acaba voltando naquilo, né? Que quem tem o dom da vida e pode dar e tirar é Deus. Exatamente. Então a gente está sendo seduzido mais uma vez pela serpente, que disse, vocês serão iguais a Deus. Vocês vão decidir se essa pessoa vive ou se essa pessoa não vive. E aí vocês vão poder fazer isso. Tá? Não tem, olha, a gente poderia polemizar a noite toda aqui, né? Mas eu vou polemizar ainda.
noite Não, toda, eu sei. Não vai ser a noite Tinha que ser o toda. Pedro. Não vai ser a noite toda, só Não, mas vai aí ser- também depende da noite que eles podem estar assistindo. Pode estar assistindo Aí, de dia, de pode manhã ser. toda, Se for, não, se tiver o dia inteiro, a gente fica aqui, vamos embora. Rapidinho. Não, é que assim, isso parece que é um mantra, minha avó sempre falava isso. A pessoa tava ruim no hospital e tal, e do nada ela melhorava. Todo mundo, beleza, vai sair. Pum. Aí morre. Ah, o último suspiro, né? A minha avó apelidava como melhora da morte. É. Não sei se é. Eu já ouvi a existe expressão esse melhor melhor da da morte. morte. Já ouvi a expressão último suspiro. A pessoa dá aquela guinada assim, pô, agora vai. Aí Agora vai, agora Dá vai. esperança, né? Como Vai o mesmo. falou. A última esperança é a que morre, né? que morre. Ela vai, mas aí o que o senhor acha dessa situação? Porque é bem de surpresa e eu entendo que as pessoas que estão ao redor dá uma esperança. Certo. Existem duas coisas que a gente precisa considerar. Primeiro, esse copo aqui não quer parar no lugar. Por o favor. assunto é muito complicado. É, Não, Tá vendo até? Aí, É o copo, copo- quer fugir, copo não, quer vazar. Deixa eu sair daqui. Copo quer vazar. Aí sou eu. Primeiro, a gente tem que considerar o seguinte. Se a pessoa que está moribunda, né, está naquele momento final da vida, se recupera, Deus é glorificado, porque foi um milagre. Se a pessoa que está no final da vida não se recupera, ela vai ver a glória de Deus, tá? Ela vai ver a glória de Deus. Então, de uma forma ou de outra, Deus está cumprindo o seu propósito. O que acontece na melhora antes de morrer? As pessoas precisam se despedir. As pessoas precisam dizer, gente, eu estou indo. Fiquem com Deus, busquem a Deus, façam da vida de vocês algo que vale a pena e um dia a gente vai se encontrar. Mas o que as pessoas fazem? O que as pessoas fazem? Elas melhoram. Não, estou bem, vou embora. Também E aí, Vamos jogar um futebol. Vamos no fute. e aí em seguida vem então um mal súbito e ela vai. Tá? Então a gente tem que lembrar que a nossa vida, lá Salomão dizia que é um fio de prata, né? É um fio, e esse fio qualquer coisinha rompe, gente. Qualquer coisinha rompe. Então, você tem que estar preparado para ir a qualquer momento. Você não tem que dizer assim, não, mas eu vou morrer quando eu estiver bem velhinho. Será? Quanta gente que morre. Aí, de repente, esses tempos eu estava lendo de um atleta malhando todo dia, fazendo ginástica, se alimentando bem, tendo acompanhamento médico. O cara teve mal súbito e morreu. E aí todo mundo pensa assim, e aí? Se ele que tava filé, foi. Exatamente. Quer dizer, nós Faz assim na tua, fico pensando em a minha. nós estamos sujeitos, a qualquer momento sermos chamados, até o o pastor Cláudio Duarte fala, né? Uma hora chama a sua senha. E aí acabou, meu. Puxando a sardinha Isso nunca você sabe- e nunca você pra sabe. nós, o Major Salvador sempre falava isso. Isso. Ó, tu tá na fila, filho. E tu tem um número lá. Qualquer momento o cara Chama- chama o último da fila. Fala, vou demorar. Ele chama o teu número. Foi, filho. Então, Tem quer essa dizer, não. Quando chega nós... uma certa idade, o pessoal fala, levanta muito não, Deus Deus puxa. Deus puxa. Mas é só para dizer, gente, que a gente está vivo pela misericórdia de Deus. E a gente vive para a glória de Deus. Quem crê em Jesus vive para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, pronto. O que tiver que acontecer, e se você teve aquela melhora, aproveite, se despeça dos seus. E fale, olha, gente, se apeguem com Deus, porque a vida é uma só. Acabou. É um sopro. Tá. Representando aí a nossa
produção. Vou fazer uma pergunta porque assim, intelectual aqui não tem. E essa pergunta não ia vir de mim nem aqui nem na Conchinchina. Não que eu não seja inteligente, gente. Eu sou. Sim. De vez em quando. Mas assim. Nos dias ímpares. Um dia sim, o outro não, e o outro também não. Uma vez perdida lá no mês. Então, a gente não lançou nenhuma hashtag aqui hoje ainda, né? É? Porque o tema é meio polêmico. Assim, Já que o tiozão Pedro não tá assistindo, manda uma hashtag eu te apoio, tiozão. Cada um sabe do que eu tô passando. Hashtag tiozão inteligente. Tiozão inteligente. Manda acampamento. Manda hashtag pro tiozão. O tiozão nem pessoal vai responder. Todo mundo que mandar hashtag pra ele. Beleza. Aí vamos lá. Olha a pergunta, viu, Naipe? O departamento de programas e o Exército de Salvação, como todo, tem algum tipo de apoio aos imultados? Ou um trabalho pastoral para pessoas que perdem os seus entes queridos? Tá. Não tem como não. Ela mandou. Ei, faça essa para mim, por favor. É interessante essa pergunta porque assim, todo o trabalho pastoral do Exército de Salvação, e eu acredito que a maioria das igrejas sérias, gira em torno de tratar das necessidades espirituais das pessoas. Todas elas, inclusive o consolo na hora da perda, na hora do luto. Eu estava lembrando da história que o Major Nelson contou de uma pessoa que perdeu o esposo e essa pessoa ficou muito tempo, alguns anos em luto e uma dor terrível. E ele e a esposa, a Major Ruth, deram assistência durante todo aquele período. Né? Então, quer dizer, aliado a tudo que eles tinham de fazer, que não é pouca coisa, ainda por cima tinham que lidar com o luto, até que essa pessoa chegou à maturidade de dizer, não, é o tempo de acabar esse luto. Sim. E aí seguiu em frente na sua vida. Mas, até então, quem estava ali do lado dela eram os majores. Perdão. Então, o trabalho do Exército de Salvação é todo voltado para as necessidades das pessoas, inclusive o luto. É interessante quando a gente olha os relatos, por exemplo, lá nos Estados Unidos do 11 de setembro de 2001, que é quando caíram as torres, o trabalho espiritual das equipes de emergência, orando com as pessoas, consolando as pessoas, falando com as pessoas, dando aquele apoio moral naquele momento em que o mundo caiu na cabeça delas. Né? Então, isso é importante a gente pensar. Não, o Exército de Salvação, e eu digo aqui a maioria das igrejas sérias, igrejas que têm compromisso com a palavra de Deus, e estão trabalhando para, numa hora dessa, numa hora de dor, numa hora de perda, numa hora que o coração está despedaçado, estão trabalhando para estar junto e dizer, você não está sozinho, nós te acompanhamos. É interessante que na tomada de posição do Exército de Salvação fala sobre isso, que a comunidade cristã ela é chamada para sofrer com os que sofrem. Nessa hora de dor, eles têm que estar juntos, sim, cumprindo o mandato de Deus para a igreja. Então, nós fazemos esse papel e nós vamos continuar fazendo e cada vez mais. Só para encerrar essa questão, que é muito interessante, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o Exército de Salvação tem um convênio com a Defesa Civil. E os termos desse convênio dizem que o Exército de Salvação vai estar presente para apoiar espiritualmente em momentos de emergência. Quer dizer, a gente não tem, talvez, expertise para subir um morro e desencavar corpos que estão enterrados, ou para socorrer num incêndio e tal.
o que a gente tem? A gente tem expertise para orar com as pessoas. Quando houve o acidente do avião da TAM, há alguns anos atrás, caiu aqui em São Paulo, o Exército de Salvação ficou o tempo todo lá apoiando as equipes de emergência. E você via os bombeiros cobertos de fuligem e ali despedaçados emocionalmente pela miséria que eles viram lá. Eu conversei com o senhor naquele dia, no dia que eu estive lá, nesse lugar onde o avião caiu. Ele era legista, 40 anos de profissão. Esse homem falava sem parar, dizendo o que ele viu, como ele viu os corpos misturados nas ferragens do avião, contando detalhes, mas assim, colocando para fora uma emoção que estava contida e que ele não tinha para quem falar. Aí ele viu a gente ali, ele veio, falou. Nós oramos com ele, ele saiu e já saiu pensando, bom, agora eu tenho trabalho para fazer, eu vou lá. É isso, gente. É isso. É isso. E agora, bom, agora vocês sabem que tá tocando uma musiquinha, né? Já tá É essa aí. Já tá vendo essa aí, agora Essa não é aí. mais assim. Agora não é mais assim, não. É essa musiquinha. Tocou a musiquinha, a gente sabe que é porque o programa tá encerrando. Né? Ou seja, a gente vai Agora para que as tá palavras de bom. encerramento. Major, respira fundo, se prepara, porque é a palavra final do senhor. Né? Ai. E aí, tiozinho, o que você tem para dizer desse assunto pro pessoal? Principalmente na questão do suicídio, pessoal, sempre há uma esperança. Sempre há uma saída. Né? Sempre há alguém ali que possa te ajudar. Né? Como a gente já falou antes, a gente vai deixar o telefone embaixo, mas procure alguém para te ajudar. Se você tem um pastor, se você tem uma igreja da salvação, procure essa pessoa, que você realmente possa falar de tudo que você pensa, que a pessoa está ali para te ajudar. Né? Procure a Deus, né? E lembrando que sempre, como foi falado aqui nesse programa hoje, não é o que Deus tem para você. Né? Então, você sabe tudo que pode acontecer, tudo que a gente falou aqui, mas procure ajuda, né? Então, acho que seria as minhas palavras, que sempre há esperança. É nóis. Tiozão, Hoje nós tivemos aqui no Exército de Salvação o Dia Mundial da Oração. E é interessante que o versículo que foi usado falava que Deus é que sabe o melhor caminho para nós. Então, se você estiver nessa situação, muitas vezes você não vai entender, mas Deus sabe. E Ele coloca pessoas para te ajudar. Mesmo quando você não tem ninguém, Deus coloca. E eu creio que Ele tem colocado, Ele está colocando. E se hoje tem pessoas aqui falando sobre isso, é porque Ele está colocando. Não pense que você está sozinho, porque você não está. Então, como já foi dito, vão ser colocados aqui alguns telefones. E eu creio que a gente já falou disso na nossa primeira ou segunda temporada. Nós estamos aqui. Se precisar, Entre manda em no contato. chat, entra aí, porque Deus ele sabe qual é a melhor coisa para nossas vidas. Então, fica a dica. interessante que todos os temas dessa temporada foram pedidos pela nossa audiência, né? Sim. Eles que sugeriram todos os temas. E eu não sei por que sugeriram esse especificamente, né? Mas a pessoa que sugeriu sabe por que sugeriu, né? Deus sabe também, né? Sim. É verdade. Deus sabe também. Major, agora, palavras finais do senhor para o senhor encerrar. Não era essa daí não. Não é essa a palavra final. Não era isso que eu ia falar. Não era isso que eu ia falar. Não, é que o Godzilla tinha que falar isso pro Sim. senhor. Né? É por isso que eu vou dar um fim nesse negócio. Não se possa. Gente, é claro, a gente procura falar de maneira leve, né? Porque a morte é uma realidade dura
para as pessoas. E a gente passa por isso. O ano passado minha mãe faleceu por causa da Covid, né? E o pessoal fala, como é que você fica? Como é que você ficou, tal? Realmente a minha mãe, ela sempre dizia: eu vou para junto do meu Senhor, eu vou estar com Ele. E essa é a minha esperança, um dia eu vou encontrá-la. Não foi um adeus, não foi um, nunca mais vou te ver, tal. Não, eu vou encontrá-la um dia, certo? Então, para a gente entender tudo o que está implícito nesse tema, que é um tema que para muitas pessoas é um tabu, né? Falar sobre morte, eternidade e tal. Você tem que entender o autor da palavra de Deus. Porque o autor da palavra de Deus, ele quer que a gente conheça não a palavra, mas conheça a Ele. Porque é com Ele que nós queremos viver na eternidade. É com Ele que nós vamos nos relacionar pelos séculos dos séculos. E a nossa breve existência nesse mundo, sofrida ou não, ela vai ser esquecida diante do tamanho da bondade, da alegria, da felicidade de estar com Deus. É aquele negócio de você, furei o meu pé num prego, mas aí ganhei aquele presente de Natal tão bacana que eu até me esqueci. Eu me lembro que uma vez no Natal eu furei meu pé. E aí ganhei uma chuteira para jogar futebol. Você colocava no pé do lado mesmo. No outro dia estava lá correndo, meu pai falou, e o pé furado? Eu falei, qual deles? Eu nem lembro mais. Né? Fiquei tão feliz, tão contente. Passou. Ali, já era. A eternidade vai ser assim, a nossa dor, o nosso sofrimento, nossos problemas, nossas angústias desse mundo vão ter acabado. Porque o Senhor é aquele que enxuga as lágrimas dos nossos olhos. E eu queria terminar com as palavras de Jesus, próprio Jesus falando lá em Lucas capítulo 21, os versículos 25 a 28. E ele fala sobre os sinais do retorno dele à terra para levar o seu povo, né? Então ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Olha só, parece que a gente está vendo a cena, né? Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Olha só. Então se verá o Filho do Homem, Jesus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aí ele encerra esse trecho dizendo: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A Bíblia fala que nós temos que ter esperança, e ela nos dá essa esperança. A nossa esperança não é pelas coisas que acontecem nesse mundo. Veio a pandemia. Tudo bem, não foi a primeira e provavelmente não será a última, né? Temos a guerra. Pois é, não foi a primeira e provavelmente não será a última. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para Deus e buscar nele a razão para a nossa vida, porque o que nós vivemos com Deus agora, nós vamos viver infinitamente melhor na eternidade com Ele. Se nós rejeitarmos a Deus agora, nós vamos viver o outro lado da eternidade. E esse outro lado, a Bíblia diz que é sombrio, é terrível, é pior do que qualquer estimativa humana que a gente possa fazer. Então, a gente tem que buscar ao Senhor. Não é por medo do inferno,
mas por amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou sem a gente merecer. Ele já nos amava. E quando a gente começa a amar a Deus, aí a gente percebe que coisa maravilhosa eu estava perdendo. E a gente, o próprio apóstolo Paulo fala, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em mente alguma o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso aí, gente. É isso aí. Então vamos lá. Vocês ouviram o pessoal falando. Suicídio não é solução. Não é solução. É um problema a mais. E é um problema definitivo. Eutanásia também não. Também não. Não vai acrescentar em nada. Mas confiar em Deus faz toda a diferença. Entregar a sua vida a Deus muda o seu passado, muda o seu presente e muda o seu futuro. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus abençoe vocês, gente. Foi muito bom estar aqui. Por mais que o assunto esteja difícil, a gente vai ficando por aqui então. Então, nos despedindo, Pedrão, Tchau, tchau. Matheus. Nossa, pessoal, até a próxima. Falhou. Pera aí. Até agora foi. Major. Então, gente, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho de vocês, pelo Salvoscast, e que Deus abençoe e continue falando ao seu coração, que eu tenho certeza que Deus tem muito mais para falar para você e muito mais para fazer na sua vida. Deus abençoe vocês. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.